Evangelho de João, no capítulo 4. O texto não é muito curto, é do versículo 1 até o versículo 42. João, capítulo 4, versículos 1 até o versículo 42. Diz assim a palavra de Deus. Quando, pois, o Senhor veio saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos, se admiraram que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse que perguntas ou por que falas com ela. Quanto a mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come! Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa, e entesoura o seu fruto para a vida eterna,
E de Sardes se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles. E ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Até aí a palavra de Deus. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós abrimos a sua palavra, nós lemos o texto inspirado pelo Senhor e rogamos neste momento que o Senhor nos ilumine e nos ajude a compreendê-lo e, compreendendo este texto, nos ajude a aplicá-lo em nossas vidas. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto é um dos mais ricos que eu já li na minha vida cristã. É um dos textos que mais contém verdades bíblicas importantes para a nossa vida. E é tão repleto de verdades que é difícil pregar nele e retirar apenas algumas delas. Mas hoje é o nosso desafio ler este texto e tentar compreender qual que é o sentido principal dele. O que será que o evangelista João quer nos ensinar quando escreve esse texto? E eu entendo que o evangelista João, quando escreve esse texto, tem o objetivo de nos mostrar e elucidar o que é o dom de Deus, o que é o dom dessa água viva. E nos elucidar quem é aquele que pode nos dar este dom, quem é aquele que pode nos dar a água viva. E por fim nos dizer como que nós podemos responder a essas verdades. Isso é o que provavelmente, lendo esse texto, é o que nós podemos retirar de mais importante, mais significativo para nossas vidas. Veja, esse texto, meus irmãos, ele está contido em uma seção que começa lá em João 3 e vai até o finalzinho de João 4. Vocês lembram que no início do culto eu li João 3 e eu li propositalmente, porque João 3 trata a respeito de Nicodemos. E a conversa de Jesus com Nicodemos é uma conversa que mostra que mesmo um mestre da lei, alguém que conhece as verdades do judaísmo, alguém que tem um status acima da maioria e é reconhecido pela sociedade, este, mesmo sendo tudo isso, precisava de Cristo. Mesmo sendo um homem mestre da lei, respeitado, conhecedor das verdades judaicas, este homem necessitava de Cristo para a salvação. E depois da conversa com Nicodemos, Jesus diz: olha, o Espírito sopra onde quer, ninguém sabe de onde vem, para onde que ele vai. Ou seja, o Espírito Santo salva e aplica a salvação no coração daqueles que são de Deus, independentemente se é um mestre judeu ou uma outra pessoa. E a partir daí, no capítulo 3, do versículo 16 até o 21, é aquele texto que nós conhecemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, e por aí vai, explicando a respeito da salvação de Cristo, até chegar no versículo 22 até o 36, aonde o evangelista nos mostra que Jesus Cristo, por ser este Salvador, este Filho de Deus, enviado ao mundo para a salvação, é superior a João Batista e todos quantos vieram antes dele. E a partir daí, então, inicia o capítulo 4. O capítulo 4 inicia com uma discussão a respeito do batismo. Desde o finalzinho do capítulo 3 até o início do capítulo 4, há uma discussão entre os que são batizados por João Batista e aqueles que são batizados por Jesus.
João Batista era conhecidíssimo naquela região e era conhecido como aquele que batizava. Tanto é que era chamado de João o Batista. Ele batizava, ele era conhecido por isso. E então surge um novo homem que veio depois de João Batista, chamado Jesus, que agora começa a crescer e a tomar uma proeminência a ponto de agora estar também ele batizando. E mais pessoas do que João Batista. E então há aquela discussão, quem que é maior, e João Batista mesmo diz, olha, maior é Jesus. Importa que ele cresça e eu diminua. Eu sou apenas o amigo do noivo, mas Jesus é o noivo. Ele é aquele que deve crescer, ele é o principal. Eu sou apenas um ajudante. Mas, mesmo ele explicando, é possível que na cabeça de muitas pessoas houvesse dúvidas e houvesse uma tentativa de causar alguma confusão entre os que eram batizados por João Batista, os que eram batizados por Jesus, quem que era maior e por aí vai. Então Jesus, quando ouve que os fariseus ficaram sabendo que Jesus batizava mais, ele resolve ir para a Galileia. Ele deixa a Judeia e vai para a Galileia, possivelmente para evitar qualquer tipo de confusão. E é então nesse momento que ele, partindo da Judeia, que é uma região abaixo, e vai para a Galileia, que é uma região acima, ele tem que passar por um meio dessa região. E este meio é chamado de Samaria. E aí reside algumas questões importantes. Vejam, os samaritanos eram um povo odiado pelos judeus. E eram odiados por um motivo muito simples. Eles eram um povo judeu misturado com outras etnias, e não só com outras etnias, mas com outras religiões. E tudo isso porque o reino de Israel, que é este de Samaria, foi dominado pela Assíria 700 anos antes, e sendo dominado pela Assíria, esse grande reino, a Assíria, pega os israelitas, retira das suas casas e coloca outro povo ali e mistura esse povo. Resultado, nós temos, no tempo de Jesus, o povo que é o judeu, na Judeia, abaixo de Samaria, o povo samaritano, que era metade dos israelitas de antigamente misturados com outros povos, e acima o povo da Galileia, que eram os galileus. E por esse motivo todo é que os judeus, então, não gostam dos gentios. Mas Jesus, nesse relato, ele passa por meio de Samaria e vai até uma cidade chamada Sicar. Por volta de meio-dia, ele para e senta num poço, com fome, cansado, com sede. Os seus discípulos vão até a cidade para comprar comida, e então ele encontra uma mulher samaritana e começa a falar com ela. E é muito interessante porque essa mulher fica muito perplexa. E ela fica pensando, por que será que este homem está falando comigo? Ele que é judeu, falando com uma mulher samaritana. E é certo que ela ficaria perplexa. Era muito difícil um judeu falar com um samaritano, porque eles odiavam os samaritanos. Quem dirá com uma mulher samaritana? Porque as mulheres naquele tempo tinham um status muito baixo. Quem dirá com uma mulher samaritana que estava sozinha tirando água de um poço meio-dia? E ela achou isso tudo muito estranho e ficou extremamente perplexa. Tão perplexa que no versículo 9, veja o que ela diz. Como sendo tu, judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Essa palavra aqui, esse trecho, não se dão com os samaritanos, pode ser traduzido também, os judeus não usam os mesmos utensílios que os samaritanos. Nem mesmo esse balde que eu uso, você poderia usar. Como é que você pede água para mim, que só tenho esse balde para dar? Qual que é a razão de tudo isso? Por que um judeu para e conversa comigo? E a resposta de Jesus é resposta nenhuma. Ele não responde à pergunta da mulher, mas olha o que ele diz no versículo 10. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. No versículo 10, meus irmãos, é quando Jesus, nessa história toda,
entra no assunto que ele quer. Ele quer falar a respeito da água viva, é por isso que ele começa a conversar com essa mulher. Ele quer falar a respeito de quem ele é por isso que ele fala com essa mulher. E ele quer que essa mulher peça e tenha a água viva que ele pode dar. O versículo 10 é o ponto inicial de tudo que Jesus gostaria de falar e tudo que João, quando escreve, gostaria que nós compreendêssemos. E a partir deste versículo 10 é que eu gostaria de pensar com os irmãos as três questões principais desse texto. Primeiro, no versículo 10, diz: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Gostaria de pensar com os irmãos, primeiro, o que é este dom de Deus? Segundo, quem é que dá este dom de Deus? Quem pode dar este dom de Deus? E em terceiro, como que nós, como seres humanos, pessoas caídas, podemos e devemos responder a essas verdades? Primeiro, o texto nos ensina o que é o dom de Deus, o que Jesus nos oferece, qual que é este dom? E o dom de Deus, muito claramente aqui, é a vida eterna. No versículo 13 até o versículo 14, Jesus deixa muito claro, ele fala: quem beber desta água, tornará a ter sede, da água de Jacó. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Água viva, meus irmãos, é um termo que talvez não seja muito comum para nós, mas diz respeito à água corrente. É aquela água que nós recebemos direto da fonte. Ela corre direto e não fica parada em lugar nenhum. Então é a água corrente em contraposição com a água parada. O poço de Jacó é muito interessante porque ele é um poço que tem a água parada, mas também tem a água corrente embaixo. Olha no versículo 6 e veja que o poço de Jacó é chamado de fonte. E no versículo 11, esse poço é chamado de poço. E essas duas palavras são diferentes em português e também é diferente no grego. O poço, no sentido de algo que nós escavamos e tem uma água parada, e a fonte, no sentido de algo que jorra água. E o poço de Jacó era as duas coisas. Era um poço escavado, mas que no fundo dele dava para um lençol freático, onde havia água viva. É por isso que quando Jesus fala que poderia dar água viva para ela, ela diz: mas como? O poço é fundo. Você não pode chegar lá no fundo. Como é que você vai pegar essa água viva que está lá embaixo? E Jesus então responde da maneira que ela não espera. Mas é interessante porque a mulher permanece sempre com um pensamento meramente físico. Água viva, água que está no fundo do poço. Então ele vai tirar a água que está ali. E eu creio que essa mulher não acreditou em Jesus, não achou que ele seria capaz disso, mas continuou dando corda. E Jesus disse: olha, quem tomar da água que eu der, nunca mais terá sede. E ela até talvez jocosamente no versículo 15 fala: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem tenha que vir aqui mais buscá-la. Mais ou menos no sentido, estou cansado de todo dia, meio-dia, vir buscar água aqui, porque eu não preciso fazer isso, eu gostaria de ter essa água para mim. Não sei se ela estava crendo de fato em Jesus ou não. Mas o ponto é que o pensamento dela continuava meramente físico. Mas quando Jesus fala da água viva, o pensamento de Jesus é espiritual. Abra a palavra de Deus em João 7, versículo 38 e 39. João 7, versículo 38 e 39, é o texto em que Jesus, numa festa, a festa das águas, no dia final, que é onde tinha a cerimônia das águas, na verdade aqui é a festa dos tabernáculos, ele se levanta e diz o seguinte: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto disse ele com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Quando Jesus fala que ele pode dar a água viva, a ideia é que ele pode dar o Espírito Santo.
E o Espírito Santo, quando dado por Jesus, é algo que nos satisfaz plenamente. O Espírito Santo dá plena satisfação. Por isso que no versículo 14 ele diz: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E não da sede física, mas da sede espiritual. Meus irmãos, uma coisa que todos os homens e mulheres entendem muito bem é um senso de necessidade que existe dentro de nós e que nós buscamos satisfazer das mais diversas maneiras possíveis. Nós temos uma necessidade primária, básica, essencial de Deus. Mas quando nós não temos Deus, nós buscamos satisfazer em outros locais, em outros poços, em outras águas que são menos poderosas do que a água de Deus. E essas águas, com o passar do tempo, não mais satisfazem. Eu digo isso com relação, por exemplo, ao dinheiro. Eu digo isso, por exemplo, com relação à família, ao emprego, ao conhecimento, aos relacionamentos. Tudo aquilo que nós buscamos dia após dia para nos satisfazer, mas que quando nós percebemos não é o suficiente. Jesus mostrou para a mulher samaritana que no caso dela eram os relacionamentos. Elas se casaram uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes e agora cansou de casar e juntou com alguém. Por quê? Ela busca a satisfação dela nos relacionamentos. E Jesus mostra: não é nessa água que você vai ser satisfeita. É na água viva. É no Espírito Santo. Somente o Espírito Santo pode nos dar a vida e vida em abundância. Jesus, em João capítulo 10, versículos 9 e 10 diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus veio para que nós tenhamos vida em abundância. E essa vida em abundância Ele nos dá por meio do Espírito Santo. E quando falamos em vida em abundância, não é apenas a vida terrena aqui, satisfeita e alegre e feliz, não é isso do que se trata somente, mas principalmente da vida eterna. Jesus diz: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11, ele fala isso. Se por um lado o Espírito Santo nos satisfaz plenamente, por outro lado, este mesmo Espírito Santo nos concede a vida eterna. E eu acho muito interessante isso porque mostra que a água viva supre as 2 coisas principais que todo mundo corre atrás. Parece que todo mundo corre atrás de 2 coisas. Uma, satisfação. Eu preciso ser satisfeito. E a outra coisa o que tem depois dessa vida? É uma vida eterna. É interessante, eu vi recentemente uma entrevista na televisão, conversando com um menininho e perguntaram: o que tem depois que você morre? E aí ele falou: sei lá. Começou a pensar, acho que nunca perguntaram para ele. Fica tudo preto? Olha só que interessante. O pensamento dele é: fica tudo preto? Ou seja, ele continua existindo, mas o mundo ficou preto. Nós temos dentro de nós um senso de eternidade. Nós temos a necessidade de termos algo além dessa vida. Porque Deus colocou em nós somos eternos. E a verdade é que nós estaremos eternamente condenados, longe de Deus e sendo punidos, ou eternamente ao lado de Deus, sendo agraciados pela presença dEle. Nós somos eternos. E a água viva nos confere a vida eterna. E a água viva nos confere a satisfação plena. As 2 coisas principais que o homem busca. Jesus diz: eu posso dar isso para você. E isso tudo mostra para nós e para a mulher samaritana que Jesus é muito maior do que tudo que nós podemos encontrar nessa vida, inclusive qualquer religião, inclusive o judaísmo, inclusive Jacó. Versículo 12, dá uma olhadinha. És tu, porventura, maior do que Jacó,
o nosso Pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? A pergunta da mulher é a seguinte: se você vai dar essa água viva, então você é maior do que Jacó? E a resposta de Jesus é claro: a minha água é para sempre, a de Jacó não era. Eu tenho visto, meus irmãos, recentemente uma tendência, não tão recentemente, mas uma tendência do mundo cristão, dos evangélicos, aqueles que têm Jesus, se voltarem para o judaísmo, pensando que no judaísmo encontra-se algo maior do que Jesus. Pensando que no judaísmo encontra-se aquilo que Deus quer. Nós vemos isso quando há uma comoção, quando o Brasil se aproxima de Israel, como se isso fosse ajudar a cumprir os planos de Deus. Meus irmãos, a palavra mostra que quando Jesus vem, não é que Israel perca a sua importância. Jesus mesmo diz que Israel é importante, por meio deles vieram os oráculos de Deus, o Antigo Testamento. Mas ele também mostra que, apesar disso, quando Jesus vem, ele é muito superior, ele é muito maior. A religião judaica poderia suprir temporariamente e parcialmente, mas Jesus Cristo pode suprir eternamente e plenamente. Meus irmãos, Jesus, quando fala com a mulher samaritana, ele mostra que ele é maior do que Jacó e ele mostra o que é este dom de Deus. Algumas implicações práticas dessa primeira parte, meus irmãos. Primeiro, sem Deus, nós somos vazios e somos insatisfeitos. Se você está nessa situação, você precisa entender que você só será satisfeito quando você beber dessa água. Você só será satisfeito quando você encontrar a Cristo e este Cristo lhe der de beber da água viva. Não busque a sua satisfação de vida em coisas menores e terrenas. Não busque em empregos, não busque em famílias, não busque em dinheiro, não busque em status, não busque em fama, não busque em nada disso que é humano. Não busque em diversões, não busque em relacionamentos, tudo isso é pequeno e passa. Basta você conversar com alguém de mais de 70, 80 anos. E pergunte para essa pessoa: o que na sua vida é mais eterno do que Jesus Cristo? Não vai dizer nada. Meus familiares, alguns morreram. Os empregos passaram. O dinheiro veio e foi. Meus irmãos, nada pode nos suprir da maneira que Jesus nos supre. E quando nós buscamos essas coisas, ao invés de Deus, nós sofremos com isso. Assim como essa mulher samaritana, com 5 casamentos quebrados e um amaziado. Segunda aplicação importante é: um dia você irá morrer fisicamente. E a pergunta é: o que acontecerá com você? Perguntaram para aquele menininho, ele não tinha a mínima noção, mas era uma criança. Você talvez já tenha mais idade e consiga pensar um pouquinho nisso. Pense nisso. Aqueles que não creem em Jesus, a palavra é clara, irão estar eternamente perdidos. Aqueles que estão com Cristo terão a vida eterna que vem por essa água viva. Primeira coisa importante que o texto nos mostra é o que é este dom de Deus. E o dom de Deus é a vida eterna, essa água viva que só Jesus pode dar. A segunda questão que o texto nos ensina é: quem é este Jesus para nos dar a água viva? E o texto nos fala a respeito de várias características de Cristo. A primeira delas é que Jesus é um homem. Veja no versículo 6. A palavra nos diz que Jesus estava cansado da viagem e se assentara junto à fonte por volta do meio-dia, hora sexta, na contagem de horas judaica. Versículo 7. Veio a mulher samaritana tirar água e Jesus disse: dá-me de beber, estou com sede. Versículo 8. Os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos, porque Jesus tinha fome. Jesus é um ser humano. E o texto deixa muito claro isso. A pergunta é: por que o texto fala tanto a respeito da humanidade de Jesus? Meus irmãos, Jesus, ser homem, é extremamente importante para que ele possa nos conceder a vida eterna. É somente porque ele é um homem que ele poderia nos conceder isso, por alguns motivos. Primeiro, é necessário que ele fosse um homem para que ele vivesse perfeitamente como um homem e cumprisse a lei perfeitamente
como um homem. Abra a palavra de Deus lá em Romanos 5. É um texto importante para nós, porque fala a respeito de Jesus como o segundo homem por meio de quem nós temos a salvação. Romanos, capítulo 5, versículo 15. E depois o 19. Paulo, aos Romanos, escreve o seguinte: não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só, que é Adão, que pecou no jardim do Éden, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, que deveria ser um homem, foram abundantes sobre muitos. E no versículo 19, porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, e a palavra diz que para do pecado é a morte, ou seja, pecadores que morreriam, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. A palavra nos mostra que era necessário Jesus ser homem, para que ele, assim como Adão representou a humanidade e caiu, agora Jesus, como homem, represente a humanidade e obedeça perfeitamente, merecendo a vida eterna. Era necessário que ele fosse homem para isso. Era necessário que ele fosse homem para substituir homens. Deus é justo. E a palavra diz que o salário do pecado é a morte. Se você é um homem e você peca, você merece a morte diante de Deus. Qual que é a única maneira de você não morrer? Se algum outro homem, cuja vida tem o mesmo valor, te substitua. É por isso que é necessário que ele seja homem. Não adianta ser um cordeiro, não adianta ser uma ovelha, não adianta ser um bode como era no Antigo Testamento. Deus mesmo diz, não me agrado de nada disso. É necessário que seja a vida de um homem pela vida de um outro homem. Jesus precisava ser homem também para ser o perfeito sacerdote. No Antigo Testamento, a oferta pela culpa era oferecida por um homem, representando os homens diante de Deus. E matava-se um cordeiro, matava-se um animal para pedir perdão a Deus, e o pecado era expiado naquele momento. Mas agora vem alguém melhor e mais perfeito, que é o próprio Jesus, que é o sacerdote perfeito. Jesus é homem, primeira coisa. Segunda coisa, este homem que nos dá a vida eterna é um profeta. Leia o que diz no versículo 19 do nosso texto. A mulher disse o seguinte, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Quando Jesus diz para a mulher, você tem 5 maridos e esse agora não é, ela percebe que Jesus sabe mais do que apenas as vistas mostram. Ele conhece mais porque ele é profeta da parte de Deus. E a Bíblia é muito clara falando sobre isso. A palavra diz que Jesus é a própria palavra de Deus. João 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus é o Verbo, é a palavra de Deus. Jesus é a revelação principal e final. Hebreus 1, versículos 1 a 3. Depois vocês leiam em casa. Mas fala a respeito de Jesus como a última revelação. Deus falou em outros momentos, de outras maneiras, aos pais, pelos profetas. E agora fala pelo Filho, por Jesus, porque ele é o profeta por excelência, a revelação por excelência de Deus. E somente essa revelação, Jesus, como profeta, poderia nos apontar o caminho da salvação. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E é só porque ele é um profeta que fala da parte de Deus, é que ele pode nos trazer essa verdade para que nós o sigamos até encontrarmos Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. As profecias do Antigo Testamento apontavam para Jesus. E ele mesmo entende isso. E quando chega ao Novo Testamento, Jesus cumpre todas as profecias do Antigo Testamento. E ele mesmo tem as palavras de vida eterna. João 6,68.
Simão Pedro fala para Jesus: Senhor, para onde iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Jesus era homem, Jesus era profeta, Jesus era o Messias. Versículo 25 do texto que nós estamos lendo e 26. Depois de apresentar Jesus, eu vou aplicar isso para nossas vidas, meus irmãos. Versículo 25 e 26 fala assim: Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu o sou, eu que falo contigo. Jesus era o Messias, o Cristo, e ele sabia disso, e ele conta para a mulher isso. E a palavra Messias, meus irmãos, é do hebraico, que significa o ungido, e Cristo é a mesma palavra traduzida para o grego. De modo que Jesus era o Messias ou ungido em hebraico, o Messias ou ungido em grego, que é o Cristo. E quando Jesus fala que ele é o ungido, ele quer dizer que ele é o profeta perfeito, o sacerdote perfeito e o rei perfeito. Por que eu falo essas coisas? No Antigo Testamento havia um ritual de unção daqueles que iriam desempenhar algum tipo de serviço para Deus. Aqueles que iriam ser profetas eram ungidos profetas. Então derramava-se óleo sobre a cabeça dessa pessoa e ungia, e então ele recebia poder para agir como um profeta. A mesma coisa acontecia com aqueles que seriam sacerdotes. Eram ungidos e então receberiam a capacidade para serem sacerdotes. E a mesma coisa acontecia com os reis. Samuel ungiu, por exemplo, tanto Saul quanto Davi depois. Os reis também eram ungidos para serem bons reis e reconhecendo que Deus os chamava para essa função. Meus irmãos, quando nós vemos no Antigo Testamento, existiam ungidos, vários. Existiam profetas, existiam sacerdotes e existiam reis. Mas nenhum deles era os três na mesma hora, no mesmo momento, na mesma pessoa. Isso só acontece com Jesus. Quando Jesus vem, ele é o ungido, o único, que é sacerdote, que é profeta e que é rei. Sacerdote perfeito, porque oferece sacrifício perfeito. Profeta perfeito, porque é a própria palavra de Deus falando para nós. E ele é o rei perfeito, porque ele governa perfeitamente e absolutamente, principalmente depois da sua ressurreição, quando ele recebe toda a autoridade sobre os céus e sobre a terra. E quando a mulher reconhece que ele é o Messias, o último reconhecimento possível era que Jesus é o Salvador do mundo. E isso está no versículo 41 e 42. Vejam no texto que nós estamos lendo. Esse entendimento foi tido por aqueles samaritanos que ouviram a palavra por meio da mulher. Versículo 41 e 42. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, da mulher. E diziam à mulher, da palavra de Jesus, perdão, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Jesus, meus irmãos, aquele que nos dá a vida eterna, que nos dá a água viva, é o Salvador do mundo. E eu queria chamar a atenção de vocês para essa expressão, Salvador do mundo. Não está falando que ele é o Salvador dos judeus, nem o Salvador dos samaritanos, mas é o Salvador do mundo. A mesma palavra que nós encontramos em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O plano de Deus, meus irmãos, é salvar o mundo inteiro. E eu não digo todas as pessoas sem exceção, mas eu digo todos os tipos de pessoas. Sejam homens, sejam mulheres, sejam ricos, sejam pobres, sejam escravos, sejam eles conhecedores, sejam eles mais humildes de conhecimento, sejam eles judeus ou sejam eles samaritanos. O plano de Deus é trazer a salvação para todos os povos.
Isso fica muito claro lá em Gênesis 12, quando é prometido a Abraão: de ti farei uma grande família. Ele vai abençoar Abraão e diz que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Desde Gênesis, o plano de Deus é salvar todas as famílias da terra. É por esse motivo também que Jesus, quando está na Judeia e tem que ir até a Galileia, ele diz: eu preciso passar por Samaria. Quando ele passa por Samaria, não é simplesmente uma questão geográfica. Era possível também dar a volta se ele quisesse. Demoraria um pouco mais, mas seria possível. Mas ele diz: é necessário que eu passe por Samaria. A necessidade de Jesus entrar e passar por Samaria era abrir o evangelho para este povo também. E ele faz isso. Em Atos 1:8, Jesus diz que nós receberemos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo e que seríamos testemunhas de Jesus, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e na Samaria e até aos confins da terra. Esse é o plano evangelístico de Deus e de Jesus. Que o evangelho seja pregado não só em Jerusalém e na Judéia, mas na Samaria e para todos os outros povos, até os confins da terra, porque esse é o plano de salvação daquele que é o Salvador do mundo. Não apenas o judeu perfeito, como era o caso do Nicodemos, lá no capítulo 3. E também não daquela mulher samaritana que era o mais rejeitado possível, num povo rejeitado, num gênero rejeitado por aquelas pessoas, numa situação rejeitada por ser imoral e em pecado. Tanto aquele homem, Nicodemos, mestre da lei, quanto aquela mulher samaritana rejeitada por todos. Os dois precisavam de Jesus e precisavam da salvação. E eu acho interessante o modo como João escreve esse texto, porque ele coloca no início o homem que é religioso e que não é fácil apontar alguma culpa nele, como Nicodemos, e no outro lado uma mulher samaritana, que é muito fácil apontar e dizer pecadora. E ele mostra, tanto no maior quanto no menor, todos estes precisam. E a verdade é que entre estes extremos, nós estamos em algum lugar. Talvez mais perto daqui, talvez mais perto daqui. Mas você nunca estará além. Você também precisa de Jesus. Você precisa de Cristo para ser salvo. Sem Jesus, de maneira nenhuma, você conhecerá o dom da vida eterna. De maneira nenhuma você será satisfeito perfeitamente, plenamente. De maneira nenhuma você será salvo recebendo o Espírito Santo. O Espírito Santo salva aqueles que são de Deus, independentemente de quem sejam, de raça ou gênero. O vento sopra onde quer, ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Nós só sabemos que o vento está ali, porque nós vemos as vidas sendo modificadas e Deus alcançando aquelas pessoas. Jesus é o Salvador do mundo. E a última coisa que o texto nos ensina sobre Jesus, e uma das mais interessantes, é que Jesus é o próprio templo de Deus. Vejam aí, meus irmãos, versículo 21 até o versículo 24. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Havia uma discussão entre os samaritanos e os judeus. Os samaritanos criam na Bíblia apenas até o 5º livro, que é chamado de Pentateuco, os livros escritos por Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Só esses livros. A partir daí eles não criam mais. E os judeus criam em toda a Bíblia hebraica.
ou seja, de Gênesis até Malaquias. E quando nós lemos a Bíblia toda hebraica até Malaquias, fica muito claro que o povo de Israel deveria adorar a Deus em Jerusalém, no templo, em Israel. Mas, quando nós lemos até Deuteronômio, ainda não havia sido instituída a monarquia. E a terra prometida ainda não havia sido conquistada como nós vemos nos tempos dos reis. Então não era possível que a adoração fosse feita no monte de Jerusalém. Até Deuteronômio, então, o que os samaritanos criam era que a adoração deveria ser feita no monte Gerizim. E é lá onde eles adoravam. Fizeram um templo, depois foi destruído, mas sempre continuavam adorando a Deus em Gerizim, mesmo com uma religião toda misturada. E os judeus continuavam adorando em Jerusalém. E a mulher então faz a pergunta para Jesus, olha, e aí? É em Jerusalém ou é em Gerizim? Quem está certo, judeus ou samaritanos? E Jesus diz, olha, os judeus conhecem mais porque eles têm a Bíblia toda. Deles vem a salvação, eles conhecem o que Deus nos revelou. Mas eu vou dizer que nem vocês nem eles vão mais adorar dessa maneira. Não interessa mais se será em Gerizim, não interessa mais se será em Jerusalém, porque a grande verdade é que será possível agora adorar a Deus em espírito e em verdade, em qualquer lugar que vocês estejam. E isso tudo só é possível porque Jesus, quando ele morre e ressuscita, ele se torna o templo. Ele se torna o local de adoração. Não mais um local físico, mas um local espiritual. Quando ele morre, a palavra diz que aquele véu que separava o Santo dos Santos foi rasgado de cima a baixo. E agora é aberto a comunicação com Deus. A palavra deixa muito claro que quando Jesus ressuscita, ele se torna então um templo. E Jesus fala isso. Capítulo 2, versículos 9 e 21 de João. Jesus lhes respondeu, destruí este santuário, falando sobre o templo judaico, e em 3 dias o reconstruirei. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. João 1, versículo 51, uma revelação. Em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O Filho do Homem, Jesus, é agora a conexão entre Deus e os homens. Não mais um templo físico, mas um templo espiritual. É por isso que lá em Mateus 18, 20, Jesus fala, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Jesus é um novo templo. Jesus é por meio de quem nós adoramos. E adoramos em espírito e em verdade. Em verdade porque Ele é a verdade. É o Logos de Deus. E em espírito porque pela obra dele nós recebemos também o Espírito Santo, com o qual nós podemos cultuar e glorificar a Deus. Jesus é o novo templo por meio de quem nós adoramos a Deus. E tudo isso mostra novamente, meus irmãos, que Jesus é maior do que Jacó. Jesus e João tentam mostrar aqui nesse texto explicitamente que Jacó, o judaísmo, é inferior ao cristianismo, a religião que vem com Jesus. Porque no judaísmo é necessário que se vá a um templo e adore naquele local. Mas em Jesus, que é o profeta, o Messias, o Salvador do mundo, o próprio templo espiritual, é possível que adoremos a Deus em espírito e em verdade, como Deus deseja. Algumas aplicações dessa segunda parte, então entramos nas implicações de como nós devemos responder a tudo isso. Primeiro, Jesus é homem. Se ele é homem, você pode ter certeza que ele conhece e entende cada dificuldade que você passa. A palavra diz que Jesus, sendo homem, ele entende as nossas dificuldades e entende as nossas tentações. Podemos clamar a ele que ele irá certamente se compadecer de nós. Ele viveu como homem uma vida sem pecados. Ou seja, é possível também para nós
buscarmos viver uma vida sem pecados. É claro que é muito difícil, mas Jesus fez isso e Ele é o nosso exemplo nesse sentido. Segunda coisa, Jesus é o profeta. Se você quer saber o que Deus fala conosco, é por meio do que Jesus disse. E as palavras de Cristo estão todas retratadas e escritas, uma por uma, em tudo que Deus quis, é claro, revelar a nós e registrar na palavra dele. Quer ouvir o que Jesus tem para falar? Quer ouvir o que Deus tem para falar? Leia a Bíblia. Terceiro, Jesus é o sacerdote. Significa que você pode orar a Ele, confessar os seus pecados e saber que Ele já fez o sacrifício absoluto e perfeito, que foi Ele mesmo, e Ele pode perdoar os nossos pecados e nos representar diante de Deus. Ele é o advogado que está junto ao Pai. Quando nós confessamos, Ele então nos defende. Jesus é Rei, ou seja, tudo que existe está sob o controle e domínio de Cristo, inclusive as nossas vidas e tudo que nós fazemos. Então confie nele e saiba que ele continua reinando e pregue o Evangelho, porque ele tem toda a autoridade nos céus e sobre a terra. E a última aplicação dessa segunda parte é que Jesus é o templo. E aqui eu queria pensar com vocês rapidamente em algumas coisas que acontecem no meio evangélico. Meus irmãos, não sacralize lugares. Não existem lugares mais santos e menos santos. Não é necessário ungir lugares para que seja santificado. Não é necessário que você faça uma roda de oração para que então uma energia de Deus cubra o local. Não é necessário. Não há locais mais santos do que outros para que nós busquemos a Deus. Em todo o local Deus está. E em todo o local Deus pode receber o nosso louvor. Não sacralize lugares como Israel, Templo de Salomão, Rio Jordão. Todo lugar que existe é de Deus. E não há nenhum que tenha mais poder ou um acesso melhor e mais próximo de Deus do que outro. Não é no monte que você vai ter mais acesso a Deus e não é no vale que você está mais perto do inferno. Em todos os locais, Deus está. Onde quer que você esteja, pode e deve prestar culto ao Senhor. Meus irmãos, nessas duas partes, então, João nos mostra o que é o dom de Deus e nos mostra quem é aquele que dá este dom de Deus, que é Jesus. E como uma última parte agora, eu gostaria de pensar com os irmãos como que nós, sabendo dessas coisas, devemos responder. E de maneira muito prática. Primeiro, como nós devemos responder, sabendo que Jesus pode nos dar a água viva, que é a salvação. Devemos crer. Devemos pedir a água viva. A palavra diz que a mulher samaritana creu e recebeu a água viva. A palavra diz que muitos outros creram e receberam também essa salvação. A palavra nos mostra que nós precisamos responder com fé. Se você ainda não crê, peça a Deus que molde seu coração. Eu conheci algumas pessoas, não apenas uma, mas algumas, que me falavam e me falam ainda da seguinte maneira: eu sei que o cristianismo é verdade. Eu sei que a palavra de Deus é de Deus. Eu sei que Deus existe. Para mim é real, parece real, mas eu não creio. Eu acho muito interessante quando alguém me diz isso, porque não entendeu o que é crer. Crer, ter fé, é ter certeza das coisas que não se veem. É ter certeza de tudo isso que nós estamos falando. Se você sabe que é verdade, se você sabe que Deus existe e que Jesus existe e morreu por ti, então você já crê. Se você acha que não crê, peça para que Deus molde seu coração. Se você acha que ainda não crê, leia mais, estude mais, leia a palavra, se esforce. Eu já ouvi muitas vezes: eu não conheço o suficiente, eu não creio. E eu pergunto: você está buscando? Às vezes eu leio um pouco a Bíblia, às vezes eu ouço um sermão. Se você não buscar o conhecimento, você certamente vai continuar na mesma, sem a fé.
em Cristo Jesus, necessária para que você tenha uma vida diferente. Creia em Jesus e receba o Espírito Santo. Segunda resposta que nós devemos dar: devemos deixar a nossa vida antiga. Veja o versículo 28, que interessante, o detalhe que João relata para a gente. Quanto à mulher, deixou o seu cântaro e foi até a cidade. O cântaro aqui, meus irmãos, representando aquilo que ela usava para retirar água do poço de Jacó, que representava também a religião judaica. Quando ela vai para conversar com os seus conterrâneos, ela deixa o cântaro. Ela deixa aquilo que ela usava para buscar a sua religião antiga. Quando nós nos convertemos ou somos convertidos ao cristianismo, nós precisamos e devemos deixar nossos antigos atos para trás. Se nós éramos de alguma religião espiritualista, nós temos de deixar para trás a mesa branca, os passes. Se nós éramos de uma religião afrodescendente, temos de deixar para trás os rituais que eram dessas religiões. Eu não sei se vocês conhecem aquelas pessoas que se dizem cristãs e dizem assim: olha, eu sou crente, mas na próxima vida eu quero ser... É muito estranho isso. Como acreditar em reencarnação e ser crente? Uma vez eu conversei com um rapaz que ele falava isso. Não, eu sou crente, mas eu acho que a reencarnação parece que faz sentido. Eu falei, mas a palavra diz que o homem coube morrer apenas uma vez. Ele falou, eu sei que é a palavra, mas eu creio na reencarnação. Eu creio no que eu quero. Ok, mas não é cristianismo. Se você foi alcançado pelo cristianismo, por Jesus, então deixe a sua vida passada para trás e comece uma nova vida ao lado de Jesus. Pense na sua vida e considere aquilo que talvez você ainda esteja carregando dos tempos passados e aquilo que você deve deixar para continuar ao lado de Jesus. A palavra nos mostra também uma outra resposta. Nós devemos adorar em espírito e em verdade. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E esse é o plano de Deus, que o povo todo o adore. Então adore a Deus. Faça isso como agradecimento, reconhecimento de que Ele te salvou e com temor de Deus. Louve, glorifique, agradeça, reconheça a grandeza dEle, cultue a Ele e não cultue mecanicamente. Não venha à igreja, se assente, olhe para frente, levante na hora dos cultos, na hora dos cânticos, cante sem pensar na letra, sem pensar na profundidade da palavra. Ore fechando os olhos, mas não entendendo o que está sendo falado e falando amém porque todos falaram também. Não faça isso mecanicamente, não é isso que Deus quer. Deus quer pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Deus quer pessoas que o adorem de todo o coração. É isso o que Deus requer dos seus adoradores. Não um culto mecânico, superficial, ritualístico, mas um culto verdadeiro e de coração. E ainda uma última resposta que nós devemos dar a tudo isso que nós lemos na palavra dele. Devemos, como resposta, pregar o Evangelho. Veja o versículo 28 da mulher samaritana. Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? A vontade de Deus é que nós, quando recebemos a salvação e quando somos modificados, nós levemos essa salvação a outras pessoas. É por isso também que ele fala que do nosso interior fluirão rios de água viva, lá em João 7. É por isso que fala que nós teremos uma fonte também em nós. Porque essa salvação que Deus opera em nós deve ser também levada a outros por meio da pregação da palavra. E essa é a vontade de Deus, que sementes sejam plantadas e que pessoas recebendo o Evangelho sejam tratados e cresçam no conhecimento de Deus. É por isso que ele conta essa breve parábola sobre os ceifeiros e diz, olhe os campos, as pessoas já estão ouvindo o Evangelho e elas já devem ser tratadas.
Elas devem ouvir e conhecer mais de Deus. Na palavra de Jesus, falando a respeito do ide, ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, fazendo o quê? Batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E fazendo o quê? Ensinando todas as coisas para eles. Nós, como pessoas que foram salvas, que foram libertas, que receberam o dom da vida eterna, nós precisamos responder com a pregação do Evangelho. Plante sementes. Pregue o Evangelho. Essa mulher foi correndo para sua cidade. As pessoas ouviram e pensaram: será que é? E foram até Jesus. Ouviram e falaram: é. Fica com a gente por algum tempo. Jesus ficou naquela cidade 2 dias. E a palavra diz que muitos foram salvos ali. A pregação de uma mulher trouxe salvação a muitos em uma cidade. Pregue sem acepção de pessoas. Aquela mulher samaritana era talvez uma das mais mal vistas dentre todas as possíveis. Mas Jesus a escolheu para pregar o evangelho a ela, apresentar a salvação e apresentar quem Ele é. Pregue o evangelho sem acepção de pessoas, porque o Espírito Santo sopra aonde Ele quer. Ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai, mas Ele vai salvar aqueles que são de Deus. E colha. Ajude as pessoas que estão achegando-se ao evangelho a conhecerem mais. Os campos já estão ficando brancos para a colheita. E nós, como trabalhadores dessa grande colheita, devemos não somente plantar, mas também colher aquilo que foi plantado por outras pessoas. E assim talvez nós possamos, com a graça de Deus, cumprir a grande ordem de Deus, que é de ir por todo mundo e pregar o Evangelho. E assim como diz lá em Atos 1:8, já foi lido e eu leio de novo, Jesus falando aos discípulos: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até aos confins da terra. Jesus pregou aos judeus, Jesus pregou aos samaritanos, e os discípulos também fizeram isso. E nós também devemos fazer isso, pregando o Evangelho a toda criatura, sem acepção de pessoas, sem acepção de etnias, sabendo que todas as pessoas podem ser salvas por Deus, porque Deus amou o mundo, e não apenas um povo, e não apenas você. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos a Ti pela Sua palavra. Agradecemos pelo que o evangelista relatou aqui dos atos de Jesus conversando com essa mulher samaritana. E agradecemos porque essas palavras nos ensinam tanto. Nos falam sobre a água viva, que é este dom do Senhor, que nos dá a vida eterna. Nos falam sobre Jesus, que é quem nos dá este dom, que nos dá essa água, essa vida eterna. E nos fala como nós devemos responder a tudo isso. Pedimos, Pai, nos ajude a cumprir a Sua palavra. Nos ajude a crermos no Senhor, a recebermos o Espírito Santo e, com este Espírito, adoremos ao Senhor e preguemos o Evangelho. Sê com a Sua igreja. Capacita-nos a isso, rogamos, em nome de Jesus. Amém.